Olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu curso de tarô, ao seu curso de tarô. Meu nome é Tatiane, eu sou taróloga e numeróloga há mais de 20 anos e eu é que estarei presidindo aqui o curso de tarô para vocês, ok? Antes da gente começar e de você verificar, né, se essa proposta é legal para você de curso, deixa eu te contar um pouquinho da minha história. O meu contato com a espiritualidade, ele começou muito cedo, quando eu ainda era criança, né? Eu era uma criança um pouquinho diferente, eu era uma menininha um pouco nerd. Eu comecei a ler e escrever muito cedo, e em casa, o meu pai era uma pessoa que era aficionada pelo ocultismo. Então, para começar, eu aprendi muitas coisas com ele, com os livros dele e com o meu avô, que também era uma pessoa que gostava muito do assunto. Eu adorava ficar escondida ouvindo a conversa deles, porque meu avô não deixava, né? Eu não podia muito ter acesso a esse tipo de assunto quando eu era criança. A começar porque a minha imaginação também, ela era bastante fértil, né? Bom, como uma criança que tinha um hiperfoco muito grande em histórias, né, que envolvessem fadas, duendes, né, em borboletas, que eram coisas que eu adorava muito, é claro que em algum momento eu ia ter acesso a assuntos mais profundos. E foi justamente o que aconteceu. Bom, quando eu estava com 11 anos, eu tive acesso ao meu primeiro livro ocultista, que foi o livro de São Cipriano, vocês devem conhecer bem, o Capa Preta, né? Ainda foi um livro assim que eu corri muito atrás na época, né? Porque é um livro que era muito difícil você achar, ter acesso. Eu sabia que o meu avô tinha, mas logicamente, né, que ele não ia deixar eu ter acesso a algo assim, né? Hoje eu sei que é um livro alegoria, tá? Mas vamos dizer que foi o primeiro livro sério do assunto, né? Que eu tive acesso. E posteriormente, com 12 anos, eu tive acesso também a uma enciclopédia muito rica que meu pai assinava, chamada Mistérios do Desconhecido, que tinha vários tópicos, né, sobre o assunto, paranormalidade, ocultismo. E aí, por essa enciclopédia, eu acabei tendo acesso à Cabala. Então, com 12 anos, eu aprendi sobre numerologia, eu aprendi sobre Cabala, eu aprendi o significado dos números. Só que, muito criança, muito novinha, eu não sabia muito bem aonde que eu poderia utilizar aquilo, né? Como é que eu podia utilizar. E aí chegou minha adolescência, chegou o meu colegial, né? Que aí eu já tava com 13 para 14 anos, né? Eu entrei um pouquinho cedo. Eu entrei meio ano adiantada na escola, né? Porque, enfim, comecei a ler e escrever cedo, né? Então entrei um pouquinho, acho que um ano, meio ano adiantada. Com 13 anos eu já tava no meu primeiro colegial. E no nosso primeiro colegial, a gente tinha o hábito de jogar cartas de baralho durante os intervalos de aula, né? E aí, o que acontece? Nesses intervalos de aula, ali brincando com as cartas do baralho normal, do baralho comum, eu comecei a perceber que havia sincronicidades, né? Entre as cartas que saíam no jogo e algumas coisas que aconteciam, né? Não me perguntem como que eu percebia essas coisas, mas faz parte de mim ser observadora dessa forma. Eu sempre observei muito, né? Padrões entre as coisas. Talvez por conta do meu cérebro, que hoje eu sei ser neurodivergente. Mas enfim, eu comecei a prestar atenção nesses padrões e comecei, meio que instintivamente, a fazer previsões durante os nossos jogos de baralho. E aí, nessa brincadeira que nós começamos, né, que era uma brincadeira de adolescentes, eu comecei literalmente a jogar cartas para as minhas colegas de sala. Elas começaram a me pedir previsões. E como eu já conhecia o significado dos números, conhecia o significado dos naipes, por ter já estudado a cabala, eu comecei a associar isso com o baralho. Porém, eu ainda não sabia que isso realmente existia, né, que existia essa associação com o baralho. Porém, começou a dar muito certo. E aí, gente, ainda nessa brincadeira, quando a gente foi pro segundo colegial, que eu já tava ali mais ou menos, né, com 14, entre 14 e 15 anos, uma amiga minha começou a se interessar pelo assunto também, né, uma dessas minhas amigas, e nessa época, eu acredito que mais ou menos 1996 ou 97, acredito eu, a Folha de São Paulo fez alguns fascículos sobre o assunto tarô, né, em parceria com a Mônica Bonfilho. Não sei se vocês conhecem essa autora também, é uma autora best-seller brasileira, que fez livros na época, né, nos anos 90, sobre anjos, falando sobre eles, e fez um sucesso danado, fez um sucesso de forma que, na época, a Folha de São Paulo fez essa parceria com ela, onde ela tinha fascículos, né, ensinando o tarô dos anjos, né. Deixa eu até ver se eu acho meu tarô dos anjos aqui pra mostrar pra vocês, porque ele tem um lugar especial no meu coração. E por que ele tem esse lugar especial no meu coração? Porque ele foi o primeiro baralho que eu aprendi a jogar, ainda adolescente, né? Na verdade, assim, o primeiro baralho mesmo que eu aprendi a jogar foi o baralho comum, né? O baralho de jogo normal, né? As cartas, né, do carteado, que é os 56 cartinhas lá comum, tá? Só que em seguida, essa minha amiga, ela começou a comprar os fascículos e falou pra mim que estava comprando por minha causa. Isso mesmo, porque ela queria que eu aprendesse a jogar e jogasse pra ela. E aí foi onde eu comecei a me aprofundar nas cartas de tarô. Então, a gente completou o fascículo, né, os fascículos,
eu aprendi a jogar, né, o baralho da Mônica, que era, né, o tradicional, era esse aqui, o tradicional dela, né, que é de 42 cartas, é um pouco diferente do baralho tradicional, que é de 78 lâminas, mas esse aqui, ele foi a base para os meus estudos de tarô, né, enquanto eu tinha essa idade aí, entre 14 e 15 anos. E desde quando eu aprendi esse tarô aqui, eu nunca mais parei de estudar tarô, porque tarô é fascinante e é um estudo constante acerca de arquétipos, acerca de imagens, acerca de símbolos e acerca de números e planetas e astrologia e principalmente cabala, que a cabala cabe muito nisso aqui. Bom, gente, a partir daí, os meus estudos cresceram muito, mas eu levava como um hobby, né? Então eu aprendi muita coisa sozinha, eu fiz muito curso, eu estudei bruxaria natural nessa época, eu estudei Wicca, eu estudei bruxaria tradicional e fui me aprofundando também, logicamente, no estudo de cabala, que era o que mais me fascinava, era o que mais me prendia. Quando eu cheguei nos meus 20 anos, que eu já estava trabalhando, já tinha feito bastante cursinho por fora, já tinha frequentado algumas ordens também, né? Já tinha frequentado muitos locais espiritualistas, né? De várias vertentes e tal, eu resolvi fazer um curso focado em numerologia com uma das minhas primeiras professoras também, né? Que foi a Cleusa Cirilo, tá? E eu fiz o curso de numerologia pitagórica com ela. Aprendi bastante, aprendi a fazer mapa e fiz também, né, meio que fiz um curso de tarô com ela, só que no curso de tarô eu não precisei fazer o curso, ela pediu pra eu abrir as cartas pra ela, como eu já sabia, ela me avaliou e me aprovou e me deu certificado ali mesmo. Nessa mesma época eu aproveitei o meu estudo de numerologia pitagórica para aprofundar também ainda mais na cabalística, uma vez que eu estudei com várias pessoas através de ordens que eu frequentei, né, frequentei a Rosa Cruz, a Eubiose, a Gnose, né, e aí aprofundei os meus estudos nisso também. Só que muitas coisas aconteceram durante esse período, né? Muitas mudanças, né? Eu enfrentei aí a perda do meu querido pai, passei por muitas mudanças, eu tinha uma outra profissão, né? Porque eu fiz outra formação na faculdade, né? E eu trabalhava nessa área, eu sou oriunda da área de comunicação, da área de moda, né? Que não tinha muito a ver com esse trabalho. Esse meu trabalho, né, com o tarô e com a numerologia, eu levava como hobby. Até que um belo dia, justamente essa minha amiga, que tinha me dado o meu primeiro baralho de tarô, voltou na minha vida, né, pedindo para que eu tirasse as cartas para ela novamente. E aí eu fiz um trato com ela, eu falei, olha, eu tiro as cartas para você se você fizer a numerologia comigo e me indicar para outras pessoas. E aí ela falou, eu topo. Enfim, o resto é história. Hoje eu estou aqui, eu tive muitas indicações, né, dela, comecei a atender várias pessoas, né, tanto a partir dela quanto a partir de outras pessoas, comecei a ter muitas indicações no meu trabalho. E por que essas indicações? Porque o meu trabalho é feito com muito amor, né, com muita paixão, porque é uma coisa que era o meu hobby, era o meu amor, o meu hiperfoco da infância. E hoje acabou se transformando na minha profissão. E por que eu tô comentando com vocês um pouco da minha história e trazendo para vocês também todo o processo que me levou a fazer o que eu faço hoje, né? A grande maioria das minhas clientes e posteriormente alunas sempre me perguntavam como que eu conseguia ter tantos atendimentos, conseguir viver 100% disso, sem precisar ficar me divulgando o tempo todo pela internet, fazendo a coisa de uma maneira mais discreta, mais tranquila. Como é que eu consegui essa proeza? Então, de tanto elas me perguntarem, de eu estar sempre dando dicas, não só sobre a questão de gestão ali da sua clientela, como também de como fazer um jogo legal, bem feito, bem embasado, eu acabei achando de um bom tom, né, achando uma boa, criar esse curso. Porque é exatamente isso que esse curso vai ensinar para vocês, tá? Nele, você vai ter um pedaço literal da minha trajetória com o aprendizado, né? É uma metodologia própria minha, onde você vai aprender o tarô exatamente da forma que eu aprendi. E não só aprender o tarô, você vai aprender a pensar um pouco como eu. Eu sou profissional da área há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos eu vivo somente do tarô e da numerologia, né? Dos meus cursos, dos meus atendimentos. O grosso do meu atendimento, dos meus atendimentos, é justamente com o tarô. Então, esse não é um curso apenas para você aprender tarô. Você vai aprender como que um tarólogo pensa. Você vai aprender como que você consegue captar clientes de uma maneira efetiva. Como que você deixa seus clientes confiando em você e no seu trabalho de uma forma que eles sempre voltem, né? Você manter a sua carteira de clientes. Não é só um curso para você aprender ali e acabou. É um curso para você entender o que o teu cliente quer, o que ele busca quando ele vem atrás de você, quando ele vem atrás de uma orientação como um oráculo, e o que ele espera de você como tarólogo. Porque isso é que vai fazer você criar uma boa base para que você possa viver dessa profissão. E não necessariamente ter um perfil em rede social super inflado, em que você consegue milhares, né, de visualizações ali com as suas postagenzinhas, mas a sua tiragem acaba ficando uma coisa superficial, uma coisa que não vai trazer ali uma certeza, não vai trazer ali uma leitura profunda para a pessoa que está buscando.
Uma das coisas mais importantes e que eu vejo que fizeram com que eu tivesse sucesso no meu trabalho não é só a questão de eu ser uma apaixonada e entusiasta das coisas que eu trabalho e ensino, mas o fato de eu ter um cérebro subjetivo, um cérebro que consegue perceber essas pequenas sincronicidades, um cérebro que consegue fazer ligações de um ponto a outro ponto e consegue com facilidade perceber narrativas que muitas vezes para as pessoas passam despercebidas. Ah, Tati, mas aí eu preciso ter alguma habilidade especial, como você, eu preciso ter essa percepção, eu preciso de mediunidade. Não, gente, vocês não precisam de nada disso, tá? Eu dou cursos desde o ano de 2019, ok? Eu dou cursos online, eu dou cursos presenciais, e o que eu percebi dos meus alunos é que cérebro subjetivo é questão de treino, é questão de você mudar a sua percepção. Que, aliás, essa percepção é uma percepção inerentemente humana, tá? O nosso inconsciente, o nosso subconsciente, eles são muito poderosos e eles estão sempre fazendo com que a gente perceba as coisas ao nosso redor. E muitas vezes o que acontece é que, por conta da correria do dia a dia, a gente acaba não dando importância a essas percepções. Porém, como oraculista, você vai precisar desenvolver isso. E esse é um dos maiores trunfos e diferenciais desse curso. Porque ele não vai só te ensinar a jogar tarô. Ele vai te ensinar a ser tarólogo. Ele vai te ensinar a pensar como tarólogo. Ele vai te ensinar a trabalhar como tarólogo. Isso mesmo. Não importa se você já tem um certo conhecimento sobre tarô ou se você está chegando agora. Você vai aprender passo a passo, desde o início, desde exercícios para você desenvolver essa subjetividade, até você começar a perceber nas entrelinhas dos arcanos as histórias que estão sendo contadas ali, para que aí a tua leitura ela fique profunda, ela fique concisa e ela fique certeira, de forma que você possa prestar um ótimo e exímio trabalho e aí você já tenha 70% ali das questões relacionadas à clientela resolvidas. A outra parte é o desenvolvimento do teu relacionamento com o teu cliente, tá? Onde eu coloco muitas dessas dicas, né? Porque o tarô, a arte de você ser oraculista, não é só a questão de você abrir o jogo, é a questão de você cultivar um relacionamento saudável com a tua clientela. E aí, a parte da divulgação, ela vai ficar apenas como um incremento, a cereja do bolo. Que você, como profissional, você já esteja ali completamente apto a desenvolver esse trabalho de uma maneira exímia, de uma maneira excelente. Então, a divulgação, ela vai acabar sendo apenas um complemento para o teu trabalho. Esse curso ele foi feito com muito carinho, tá? Baseado nos meus anos de atendimento, nos meus anos de estudo e principalmente baseado no que eu ouvia e ainda ouço das minhas clientes e dos meus alunos mentorados. Então, eu espero que você aproveite bastante a bagagem que você vai ter com esse curso, porque, como eu disse anteriormente, não é só aprender tarô. E outra coisa também, né? Vocês vão ter acesso a conhecimentos aí muito profundos e muito ricos para qualquer tipo de outras atividades, né, que você queira desenvolver nesse meio. Por exemplo, esse curso ele tem um embasamento de cabala muito profundo, tá? Porque foi a forma como eu aprendi a jogar tarô. Outra coisa que ele vai ter um embasamento muito profundo, os exercícios de subjetividade, exercícios inclusive de meditação também. Fora a questão dos arquétipos, de interpretação dos símbolos, que é algo também que eu aprendi, que eu trouxe para esse curso, né, depois de muita pesquisa aí sobre psicologia junguiana, porque ele vem dessa bagagem da demanda, né, prática das pessoas com quem eu trabalhei durante todo esse período em que eu sou oraculista. Então é isso, meus amados, eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem bastante e, assim, lembrando, né, também que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me acessar através do nosso grupo e que essa bagagem para vocês, ela é vitalícia, tá? Então o acesso ao curso é vitalício, o acesso ao grupo de estudos é vitalício também, e eu vou estar sempre disponível para vocês para esse suporte, para que vocês possam, né, a todo momento compartilhar as suas dúvidas, as suas mensagens aí, acréscimos, porque isso é sempre bom, né, essa troca, não só porque vocês vão ter ali o suporte até estarem prontos para o primeiro atendimento, mas também porque a troca de informação, ela só ajuda a gente no nosso crescimento, inclusive fazer novas amizades, novos contatos, né, que possam propiciar o enriquecimento das informações e, consequentemente, o do teu aprendizado também. Então é isso, queridos. Eu fico esperando vocês na nossa primeira aula. Espero que vocês gostem, aproveitem bastante. Dúvidas, só entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelo número do WhatsApp que eu vou deixar aqui na página para vocês. E aí tire todas as suas dúvidas também. É isso. Um beijo para vocês e eu desejo um ótimo aproveitamento desse curso.